Disrupção e transformação digital, é claro que foram pautas aí para o HSM 2019. Because if you are focused on trying to figure out like how do we do this, who do I talk to? Um tema também muito conveniente foi um tema trazido pela Charlene Lee. Ela é uma grande influenciadora e especialista em mídias sociais e o tema dela foi sobre o mindset da disrupção, dizendo por que algumas empresas conseguem fazer a disrupção e por que outras se atrapalham e falham nessa missão. E ela começou com uma frase bem impactante, ela disse assim, nós não teríamos que fazer a disrupção, nós teremos que ser disruptados. E aí a gente mostra mais uma vez a transformação e a própria disrupção acontecendo através de uma iniciativa humana. As pessoas têm que querer a disrupção, é um estilo de vida a disrupção. Ela que trabalha com muitas empresas disse que várias vezes presenciou empresas que se interessaram pela disrupção, em fazer a disrupção, mas quando ela começou a apresentar de uma forma profunda como esse processo tem que acontecer, que é muito trabalhoso, tem sim os seus desafios, essa empresa, algumas empresas até falam para ela, deixa para lá e tudo mais, e aí ela traz a consciência de ou é agora, porque se a disrupção não acontecer, essa empresa pode não existir no futuro. E ela falou que a coisa mais inteligente a se fazer enquanto estratégia, quando a gente fala em disrupção, é a empresa começar a olhar para os seus clientes futuros. É isso mesmo, você tem que cuidar do seu cliente no dia de hoje, mas você tem que começar a olhar para o seu cliente futuro. Quem será esse cliente? Quais serão os gostos deles? Com quem eles interagem? Quais serão os desejos deles? E aí ela deu algumas ferramentas. Um case de uma empresa que enfrentou a disrupção e está colhendo frutos é a Adobe, que já sabia que as equipes não queriam sair da zona de conforto, inclusive ela disse assim, ninguém mandou ela fazer isso, mas ela visionou a importância de buscar os seus clientes futuros. Então antes a Adobe vendia os seus pacotes que vinham em forma física, em um CD, enfim, e agora é na nuvem, né, onde a pessoa pode fazer o download e ele atualiza diariamente. O que acontece porque eles conseguiram olhar para os seus clientes futuros. E os desafios não foram poucos, porque além do desconforto e de alguma resistência dos funcionários que depois foram convencidos da importância dessa mudança, dessa disrupção, todas as vezes que eles perdiam dinheiro, o valor da empresa deles era aumentado na bolsa. Então, ela quis dizer assim, se prepare, porque quando você for fazer a disrupção, você vai perder dinheiro, isso será inevitável. Mas isso será recuperado porque haverá uma nova percepção de valor muito mais significativa e lucrativa logo mais no futuro, quando você conseguir quando você conseguir virar essa curva. E ela propôs alguns caminhos de como as empresas podem começar a descobrir quem é o cliente futuro. E o primeiro passo é descobrir quem é o cliente de hoje. Então tenha metrificado, tenha dashboard, quem é o seu cliente hoje. E isso vai trazer vários sinais de quem serão os clientes do futuro. Um segundo passo é criar um mapa de empatia, mais do que ter informações demográficas, mas saber quem é esse cliente, o que ele gosta, o que ele sente, quais são os grupos de interação dele. Então isso é muito importante para você se colocar no lugar desse cliente e trazer soluções assertivas para ele. Um terceiro ponto, ela falou, crie um conselho de cliente. Ela falou que geralmente as empresas têm esse conselho, mas elas colocam aqueles clientes que são mais lucrativos. E não é bem por aí que esse conselho deve ser construído. Esse conselho deve ter as pessoas que são mais críticas, né? O cliente que gosta de dar sugestão de melhoria, o cliente que é bastante exigente. Esse cliente pode ajudar as empresas a mapearem quem são esses futuros clientes. E um outro ponto, ela falou que é uma pesquisa para ouvir a maioria, né? Não se contente em ouvir poucas pessoas ou só as pessoas que você gostaria de ouvir, né? Quando ela fala de empresa. Mas ouvir a maioria das pessoas, seja a maioria em termos de funcionário, em termos de cliente, e assim ter uma visão macro, né? De quem pode ser esse futuro cliente. E um outro ponto é, foque em encontrar pessoas que estão empenhadas em fazer o melhor para os seus clientes. Passe a ouvir essas pessoas. E quando ela fala dessas pessoas, ela fala dos próprios funcionários. Ela disse que tem pessoas dentro das corporações que elas querem de fato atender o cliente, elas gostam do cliente. Então é importante que as empresas
olhem para os departamentos, né? Encontrem essas pessoas interessadas nisso e se a empresa for muito grande, ela disse que a inteligência artificial pode ajudar nessa missão e começar a ouvir essas pessoas, porque são pessoas que têm cuidado e zelo para o cliente e elas podem contribuir para esse mapeamento de quem é o futuro cliente. Quando fala de liderança, os líderes mais do que nunca precisarão ter um posicionamento de líder, de influência. Já foi a época de líderes controladores. E quando ela traz isso, ela diz por quê? Porque para a disrupção acontecer, vai precisar de seguidores, não pode ser uma coisa que a empresa fica falando e ninguém se engaja. Então as pessoas que são realmente líderes, e ela até deu algumas dicas, ela diz assim, ó, você que é um líder da disrupção, você vai se sentir muito sozinho e ridículo algumas vezes, porque você acredita nisso e ninguém acredita ainda. Mas haverá o primeiro seguidor, então cuide desse cara, desse primeiro seguidor, porque é ele quem trará os outros seguidores para esse movimento de disrupção dentro das empresas. E sabe uma outra coisa que ela falou? Precisa ser verdadeiro. As pessoas conseguem diagnosticar aquele líder que fala em disrupção, mas ele não é disruptivo. E aí ela até deu um exemplo do movimento de direitos humanos dos Estados Unidos com Martin Luther King, que o Martin tinha feito lá o seu discurso, escrito o seu discurso, não estava rolando. E aí alguém falou pro Martin, fala com o coração. Fala com o coração, fala para as pessoas o porquê dessa causa, o que você vê, o que você está enxergando com essa causa. E aí surgiu o famoso discurso, né? I have a dream, que é eu tenho um sonho, e aí a gente sabe o que aconteceu, né? E somado a isso, a autenticidade dessa liderança, ela até deu o exemplo de um líder, né, de um CEO de uma telefonia, que quando ele foi para o Twitter, ele começou a interagir com outras pessoas, ele começou a ver mais sentido aí na disrupção dentro do seu negócio, inclusive até o visual desse líder foi mudado, né, ele foi impactado, ele foi realmente transformado pela disrupção. Então, qual é a mensagem que fica? Que esses líderes sejam verdadeiros quando eles se posicionarem em fazer a disrupção. Que, como a Charlene disse no início, né, que primeiro eles sejam disruptados e estejam dispostos a isso, para aí sim eles protagonizarem e causar esse movimento de disrupção dentro das empresas. E um outro ponto estratégico, como a gente disse, ela falou sobre, primeiro, pensar em quem são os seus clientes no futuro, segundo, a sua liderança, e o terceiro é rever as suas crenças. Algumas crenças não fazem sentido no cenário de disrupção e na cultura disruptiva. E aí, qual é o convite que ela faz? Que se reúna os funcionários em grupo e pergunte a eles, né, quais são as crenças que você acha que não tem mais nada a ver com a nossa empresa para a disrupção acontecer. Isso do estratégico ao operacional. E aí depois perguntar para essas pessoas o que você sugere a gente substituir enquanto crença para o nosso negócio num cenário disruptivo. Então nós temos como fator estratégico na disrupção buscar os futuros clientes, segundo ponto a nossa liderança e terceiro agora a nossa cultura, que tem a ver com as crenças. E aí o convite que ela faz para as empresas é pegar vários post-its e repensar, colocar quais são as nossas crenças hoje. Quais dessas crenças não fazem mais sentido para o caminho que a gente quer seguir, olhando para esse cliente futuro, olhando para esse cenário disruptivo no futuro. E aí descartar essas crenças e no lugar dessas crenças colocar crenças que realmente são relevantes aí para essa nova etapa da empresa. Um exemplo que ela deu foi o LinkedIn, onde eles têm um dia no qual os funcionários podem levar os seus familiares para a empresa. E como todo dia, todo mundo tem aquele dia mal, para quem a gente liga no dia mal? Para a nossa família, para os nossos pais, para a mãe, para o irmão. E aí o que acontece? O familiar, conhecendo realmente o contexto de trabalho dessas empresas, ele pode aconselhar com propriedade aquela pessoa e até motivá-la no trabalho. Então é uma estratégia bastante inteligente. E foi num trabalho de rever as crenças que eles chegaram à conclusão também de rever algumas ações e algumas práticas que já não faziam mais sentido e colocaram essa prática que faz total sentido para o momento em que eles estão vivendo. E por último, ela falou o quê? O inevitável. Quem quiser ser disruptivo, as empresas que quiserem ser disruptivas, terão que pagar um preço por isso. Existe uma dor na disrupção. Além de sair da zona de conforto, essas empresas vão ter que se desfazer de alguns pesos para ganhar velocidade, porque a disrupção vem trazer isso, vem trazer fluidez para o negócio. E isso também a gente sabe que é bastante dolorido, tomar algumas decisões, fazer alguns cortes ou também implementar algumas mudanças, algumas inovações, tudo isso mexe com o organismo corporativo, mas ela diz que isso é necessário.
E ela diz o seguinte: se você quiser ser disruptivo, terá de sair da zona de conforto. E é a partir daí que a magia acontece, com o frio na barriga. E é nesta hora que você sabe que você está no lugar certo. O que ela quis dizer é que se você conseguir estar dentro de uma empresa, se você conseguir promover a disrupção dentro de uma empresa, passar pelas dores da mudança e ainda permanecer nela, não há dúvidas, você está no lugar certo.